Eu encontrei o primeiro livro de 2025, 5 estrelas, favoritadíssimo, e é um livro que você deveria ler também. Oi, aqui é a Thaís e a gente vai conversar sobre O Voo da Guara Vermelha, um livro que fala sobre tantas coisas importantes, fala sobre crescer, sobre viver, sobre encontrar inspiração, sobre pessoas que nos inspiram ao longo da vida, sobre morte, sobre companhia, sobre relacionamento, sobre amor, sobre dor, sobre tudo o que você poderia imaginar numa história. E esse livro, ele me encantou de uma forma que foi ótimo, porque a gente conversou sobre ele no nosso Clube do Livro do Catarse / membros aqui do YouTube, e foi muito importante falar sobre essa história, e eu queria sentar aqui e falar sobre esse livro de novo, porque eu acho que é uma história que todo mundo deveria ler por vários motivos. E assim, caso você não conheça esse livro, a gente vai ter a história de dois personagens. O Rosalho, é exatamente isso, o Rosalho, o homem se chama Rosalho, e em vários momentos, logo no início da história, eu fiquei me questionando por que o nome dele é Rosalho, mas a gente entende o motivo, e o motivo é belíssimo, e a história da Irene, que é uma prostituta. Então a gente vai ter o encontro dessas duas pessoas, e eles se encontram de uma forma muito esquisita, porque a Irene é prostituta e ela vê esse homem caminhando, parece ser muito simples, muito humilde, muito inocente, e eles têm uma relação ali, e ela fala, e o meu dinheiro? E ele não tem dinheiro nenhum, porque ele estava indo trabalhar numa obra, e eles se resolvem ali de alguma forma. Ele começa todos os dias visitar Irene, e Irene espera que esse homem apareça. Ela também não sabe o nome dele, e ele, ao longo desses encontros, ele vai contando histórias de coisas que ele viveu para Irene. Então ele vai contando de quando ele vivia na grota, sozinho, sem pai nem mãe, só tinha uma avó para cuidar dele, e como ele se via sozinho ali, até ele encontrar o Bugre. E esse Bugre foi um cara que deu vida para ele, para a imaginação dele, e um desejo muito grande de conhecer histórias e falar sobre histórias e ler, porque o Bugre era um cara que tinha uns livros que ele não podia nem ler, porque ele já estava ali numa idade muito avançada, mas o simples fato de ter esses livros próximos dele, apoiados ali no joelho dele, fazia com que ele tivesse essas lembranças dessas histórias e basicamente revivesse elas sem nem mesmo ler essas páginas. Então a gente vê a princípio também o amor pelo livro, o amor pela literatura, o amor pelas histórias, o amor em como essas histórias também transformam a vida das pessoas. E esse Rosalho, esse cara, ele vai viver muita coisa. Através dessas histórias que ele vai contando para Irene, todos os dias que eles vão se encontrando, a gente vai descobrindo um pouquinho mais, não somente dele, mas dela também. A origem dela, por onde ela passou, o que ela sofreu, por que ela tá ali e por que ela tá enfrentando tantas coisas também. Mas esse livro é muito bonito porque o encontro do Rosalho e da Irene é muito interessante, a troca que eles têm, a vivência que eles têm, aquilo que eles não esperam um do outro, mas ainda assim eles esperam um do outro. Então é muito interessante ver como as coisas vão ganhando forma, mas ao mesmo tempo a gente não tem um nome para aquilo que eles estão vivendo, sabe? E como eu disse anteriormente, a gente não sabe exatamente em que pé o relacionamento deles está, mas ainda assim a gente consegue ver que existe uma troca, porque a Irene, ela espera que o Rosalho chegue para que ele conte essas histórias para ela, porque ela sabe que ele gosta de contar essas histórias. A Irene gosta de ouvir essas histórias porque ela gosta de anotar também no caderninho dela. E é muito curioso ver a troca que existe ali entre os dois e como essas histórias vão preenchendo um local neles também. E existe um desejo muito grande do Rosalho de aprender a ler e a escrever. Então é onde a Irene entra também com essa troca entre os dois. E ele pede para que a Irene conte a história do livro ali que ele traz consigo, que é o 1001 Noites. Ele traz outros livros que pertenciam ao Bugre, mas ela vai lendo um pouquinho e vai mostrando para ele como escreve, e vai partindo de um local que não é exatamente como a gente aprende na escola quando criança, né? A gente parte de um local que foi muito interessante conversar sobre o livro também com o pessoal do Catarse, porque uma das pessoas, o Alan, ele foi professor do EJA, então a gente sabe como funciona. E ter essa estrutura de como ela ensina também é muito legal ver como vai ganhando forma e vida e significado para o Rosalho também. Então eles têm sede, né? Eles têm sede de ser ouvidos, eles têm sede de ouvir, eles têm sede de aprender. Então foi um livro muito bonito, assim. O final dele é ainda mais bonito, mas
é um daqueles livros que a jornada é muito interessante, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando muito é em que momento da história esse livro se passa, porque não é um livro que se passa há muito tempo atrás, porque o personagem ele vai falar sobre carteira de trabalho, vai falar sobre 13º, vai falar sobre celular também, enfim, é um tempo que a gente sabe que é muito atual, mas ainda assim a gente não pensa que pessoas continuam vivendo como se fosse no século passado, né? E foi uma das coisas que me fez pensar também essa história, e foi um livro, assim, extremamente necessário, porque, como eu disse, ele fala sobre temas importantes, sobre temas que são pertinentes, sobre temas que faz com que a gente reflita sobre a vida mesmo. Por que outras pessoas fazem parte da nossa vida? Por que a gente se abre para os outros, né? Por que isso acontece? Então é um livro que vai ter muitas camadas, vai falar sobre muitas coisas, vai falar muito sobre a vida mesmo. E é isso, eu acho que você deveria ler esse livro porque a Maria Valéria foi uma autora que escreveu super bem, e caso você não saiba, eu odeio Tudo é Rio, e eu fiquei na minha cabeça o tempo todo pensando em como esse livro ele preenche lacunas que talvez Tudo é Rio gostaria de preencher, mas pra mim não faz um trabalho da magnitude que a Maria Valéria, a escritora desse livro, faz. Então é um livro que eu achei muito bonito, muito tocante, muito sensível, muito real também, né? E é isso. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários. Se você planeja ler esse livro, me conta aqui nos comentários também, que eu gostaria muito de saber. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!